Bem, companheiros e companheiras, companheiros deputados, deputadas, vereadores, deputadas estaduais, secretários, secretárias, militantes do movimento social, prefeitos e prefeitas, trabalhadores e mulheres aqui presentes. Querida Margarete Menezes, ministra da Cultura, Miriam Belchior, ministra da Casa Civil, Antônio Vladimir, ministro da Cidade, Sidônio, ministro da Comunicação, companheiro Wagner, companheiro Rui Costa, companheiro Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal. Eu não poderia deixar de vir à Bahia à Bahia no dia em que o companheiro Rui Costa se afasta do governo federal. O Rui foi imprescindível para montar uma equipe de governo e foi imprescindível, junto com a Miriam, para fazer com que as coisas acontecessem da forma nem tão rápida como a gente queria, mas mais rápido do que qualquer um previa. Ou seja, só para você ter ideia, quando nós anunciamos o PAC em 2003, ou seja, nós fizemos um anúncio de 1,8 trilhão de reais de investimento em obra nesse país. Parecia impossível a gente cumprir aquilo que a gente anunciou. E hoje, ao entregar o mandato dele para Miriam Belchior, ele vai poder anunciar para vocês que 80% desse 1,8 trilhão já foram contratados, numa demonstração da eficiência da Casa Civil. E nem sempre o papel da Casa Civil é o papel de simpatia. Nem sempre. A maioria dos ministros que vão conversar na Casa Civil, sai da Casa Civil e vão reclamar comigo que não foram bem tratados na Casa Civil. Mas não é só com o Rui ou com a Miriam, com a Dilma Rousseff também, que foi chefe da Casa Civil. Porque o papel da Casa Civil é o papel de gerenciar as coisas que o governo faz. Então, quase 100% das coisas que chegam na minha mão passa antes pelo crivo da Casa Civil, segundo eles, para que eu não seja enrolado ou porque eles querem me enrolar, mas de qualquer forma, passa pela Casa Civil. Então eu não poderia deixar de vir aqui agradecer o companheiro Rui Costa pelo trabalho prestado. Estou com muito orgulho porque a Miriam Belchior, que é uma companheira que convivemos junto desde a prefeitura de Santo André, sabe, depois ela foi ministra da Miriam, da Dilma Rousseff, e agora ela vai assumir outra vez o ministério. E também tem uma coisa importante, vocês sabem que quando o Wagner foi deixar o governo, eu falei para o Wagner, não tinha muita relação com o Rui, e eu falei para o Wagner que eu queria que ele tentasse ver se o Gabriele, presidente da Petrobras, seria candidato a governador. E veja que engraçado, o Gabriele deixou a Petrobras para ser candidato a governador da Bahia. Chegou aqui, o que aconteceu? O Jacques Wagner, por razões de conhecimento dele, falou para mim, olha, presidente, não vai dar para ser o companheiro Gabriele, eu gosto muito do Gabriele, ele é muito meu amigo, mas a minha experiência de gestão, que me ajudou muito, foi o companheiro Rui Costa, que foi o chefe da Casa Civil do companheiro Wagner. E ele foi eleito governador do estado, fez um grande governo, depois se reelegeu, fez um grande governo, e ele e o Wagner elegeram o companheiro Jerônimo com apoio de vocês. Quando eu ganhei as eleições, eu queria levar alguns governadores para o governo, para levar gente com experiência bem sucedida nos estados. E outra vez eu falei com o companheiro Wagner o que ele achava do companheiro Rui Costa para ser o chefe da Casa Civil. Ele falou, olha, ele não é o mais simpático
ele não é o mais simpático das pessoas que trabalharam comigo. Ele de vez em quando acorda de cara feia e tal. Mas se você precisar de alguém honesto, de alguém competente e de alguém com competência para trabalhar e vontade, alguém que não tem medo de chuva, não tem medo de sol, não tem medo de cara feia, não tem medo de debater e é competente naquilo que faz, pode levar o Rui Costa. Então eu convidei o Rui Costa para ser ministro, com a condição que a gente convencesse a Miriam e trabalhar com ele, porque a Miriam já tinha uma experiência muito bem sucedida no meu governo e depois no governo da Dilma Rousseff. E essa dupla fez a diferença no meu governo. Posso dizer para vocês que eles fizeram a diferença. A gente não conseguiu 100% de sucesso em tudo que a gente queria, mas eu posso dizer para vocês que nós nunca tivemos a Casa Civil funcionando com a capacidade de apresentar soluções que agora. Então eu vim aqui para lhe agradecer, e o Brasil agradece o papel que você cumpriu na Casa Civil, tá? Agora, comigo ele sempre foi muito simpático. Comigo ele sempre foi muito simpático e muito honesto, sabe, na nossa relação. Muito honesto. É o cara que me prevenia todo dia das coisas que poderiam estar erradas, vindo de outro lugar. Bem, dito isso, eu também estou substituindo o companheiro da cidade, eu estou trazendo o Antônio, que é um jovem, que eu nem sabia que era baiano, então a Bahia ganha mais um ministério, além da companheiro Sidônio, que é o papa da comunicação aqui nesse estado, responsável pela eleição de muita gente aqui nesse estado, e a companheira Margarete Menezes, a nossa cantora fabulosa aqui da Bahia, ministra da Cultura. Bem, dito isso, companheiros, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos terminando o 4º ano de mandato. Falta praticamente 9 meses para terminar o nosso mandato. Mas eu tenho dito, sobretudo para a imprensa fiscalizar, para a imprensa pesquisar e para a imprensa publicar, que se vocês pegarem a história do Brasil, desde a proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca, e vocês pegarem todos os presidentes em todos esses anos, e vocês fazerem a conta das políticas de inclusão social que eles fizeram, vocês vão chegar à conclusão que os governos do PT, sozinho, fez mais do que todos os presidentes da República que foram presidentes na história desse país. Até porque política de inclusão social, você teve o Getúlio, que fez o salário mínimo em 1936, e você teve o Getúlio, que fez a CLT em 1943. Quem é que fez mais? Quem é que lembra de algum presidente que fez política de inclusão social nesse país? E nunca fizeram política de inclusão social, porque o pobre nesse país, o trabalhador deste país, é tratado como se fosse invisível. Eles fazem questão de não enxergar o povo pobre. Então, para que cuidar de pobre? E nós hoje temos quase 400 bilhões de reais em política de investimento na inclusão social. Essa é uma coisa importante, que é a razão de ser da gente ter interesse de governar esse país. Você não precisa governar por rico, apesar que os ricos muitas vezes têm mais privilégios do que os pobres. Você não precisa governar para quem ganha bem, que pode se virar sozinho. Só tem uma razão do Estado, é governar para as pessoas que necessitam, para as pessoas que trabalham, para as pessoas mais humildes, para a classe média baixa e para as pessoas que não tiveram sequer chance na vida de estudar. Essa é a razão de ser do Estado. E é por isso que eu estou muito feliz de ser um cara comprometido com as políticas de inclusão social nesse país. E muito mais orgulho ainda é que, se você chegar em qualquer estado da federação, eu falo isso sem nenhum problema,
em qualquer estado deste país, e do Nordeste, do Sul e do Sudeste, e perguntar em quais mandatos presidenciais foi colocado mais dinheiro nos governadores de estado e nas prefeituras do que os governos do Lula e Dilma, eu duvido que tenha alguém colocado tanto dinheiro nas cidades. Porque nós temos uma diferença deles. Nós sabemos quem são aliados e quem são adversários. Mas na hora de atender um projeto de uma cidade ou de um estado, a gente não olha a cara do governador e nem o partido do governador. O que baliza a nossa decisão é se aquele projeto que o governador está apresentando é necessário para fazer bem ao povo daquele estado. E se for bem, o estado vai receber o dinheiro. É por isso que quando choveu no Rio Grande do Sul, nós fizemos a maior obra de intervenção política que já foi feita na história do Brasil. É por isso que nós não escolhemos a cara do prefeito. Eu não quero saber se ele é Vitória ou Bahia, eu não quero saber se ele é Flamengo ou Vasco, eu não quero saber se ele é Corinthians ou Palmeiras, eu não quero saber se ele é Cruzeiro ou Atlético Mineiro, eu quero saber se o povo precisa das coisas. Se for de interesse do povo, o prefeito vai receber o dinheiro, sem perguntar para ele se ele votou em mim, sem perguntar para ele se ele é evangélico ou católico. Ele é o que ele quiser, porque religião é uma escolha pessoal, o presidente não pode se meter. E é assim que a gente vai reconstruindo esse país e transformando esse país numa nação mais justa, numa nação em que as pessoas pobres começam a ficar menos pobres. É por isso que ao terminar o terceiro ano de mandato, a gente tem a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. É por isso que a gente tem o menor desemprego da história do Brasil. É por isso que a gente tem a maior massa salarial da história do Brasil. É por isso que a gente voltou a aumentar o salário mínimo acima da inflação. É por isso que nós temos a maior exportação da história do Brasil. E é por isso que nós temos a maior quantidade de alunos nas escolas, por causa do ProUni, do ReUni, do FIES, do Enem e agora do PNMEA. Então, qualquer área que vocês quiserem escolher, vocês podem aferir. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Pesquisem. Pesquisem para saber. Veja quantos institutos federais tinha nesse país até 2003. Tinha 140 institutos federais feitos em 500 anos. Nós, em apenas 15 anos, Lula e Dilma, nós vamos deixar esse país com 780 institutos federais para que a gente resolva definitivamente o problema da educação. Nós, do PT, colocamos quase que o triplo de estudantes nas universidades que 500 anos de história. Porque nesse país a educação não era para as pessoas humildes, não era para os trabalhadores, nem rural nem da cidade, não era para as mulheres. Educação era para quem podia ser rico, quem nascia em berço de ouro. E nós resolvemos mudar a lógica. Educação não é gasto, educação é investimento. E sem investimento, qualquer filho de qualquer trabalhador tem o direito de disputar a mesma vaga em qualquer universidade com um filho de qualquer rico e que vença o melhor. O papel do Estado é apenas o de dar oportunidade para que as pessoas façam a disputa. Eu quero saber quem foi que fez mais, assentou mais quilombola do que o governo do PT. Eu quero saber quem criou mais reservas extrativistas do que o governo do PT. Eu quero ver quem legalizou mais terras indígenas do que o governo do PT. Eu quero saber quem é que colocou mais terra disponível para a reforma agrária que o PT. Só para você ter ideia, nos meus 2 primeiros mandatos, nós fizemos 50% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária desse país foi feito nos 2 meus primeiros mandatos. Uma demonstração que quando a gente quer, a gente faz. E agora, outra vez, nós estamos batendo o recorde de assentamento de segurança do campo. E isso é muito importante. É muito importante. Essa baixinha invocada já conquistou até a reivindicação dela aqui. Pois bem, companheiros,
Eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa. Este ano é ano em que a verdade vai disputar com a mentira. Vocês aprenderam em algum momento da vida de vocês do que a mentira voa e a verdade engatinha. Por que isso? Porque para mentir você não tem que explicar, você só mente. Para se defender você tem que explicar. Então uma desgraçada de uma mentira, sabe, faz com que a pessoa atingida pela mentira passe o resto da vida se explicando de que aquela mentira não é verdade. Então é importante que vocês fiquem atentos no celular de vocês. Fiquem atentos no celular, porque tem muita gente canalha mentindo 24 horas por dia. Mentindo. Então é preciso vocês aprenderem a diferenciar o que é verdade e o que é mentira, para a gente não ser enganado. É importante vocês saberem quem é que diz a verdade nesse país, e por isso nós vamos fazer comparação de tudo que nós fizemos. Cada cabeça de alfinete que nós fizemos nesse país, a gente vai fazer comparação com os outros governos, para que no dia que o povo tiver que decidir, ele decida com base na verdade. Se ele quiser acreditar na mentira, é responsabilidade dele. Outro dia, meu companheiro da Petrobras, numa reunião com a Magda, eu fiquei muito chateado, porque aqui quase se destruiu a educação universitária, se tirou muito dinheiro. E eu perguntei para os professores: quantas greves vocês fizeram de protesto ao Bolsonaro? Nenhuma. Quantas greves os petroleiros fizeram? Nenhuma. Ou seja, por quê? Porque a sociedade tem medo de se manifestar quando tem um governo truculento. E é contra um governo truculento que a gente tem que se manifestar. Contra o governo democrático, você pode sentar e conversar. Você não precisa fazer greve, precisa protestar. É esse país que nós temos que construir. Porque senão a gente não consegue fazer o povo ver a diferença. O que aconteceu na Petrobras? A refinaria aqui na Bahia foi privatizada. Nós vamos outra vez fazer com que a Petrobras vire dono dela. Não é uma tarefa fácil. Eu defendo que a Petrobras volte a adquirir, sabe, a distribuidora para a Petrobras. A gente não pode ver a BR na mão da iniciativa privada, repassando por preço que a Petrobras não aumentou. Então a gente vai ter que tomar uma decisão muito séria nesse país. Nós estamos agora numa briga séria contra o que está acontecendo no preço dos combustíveis por conta da guerra do Irã. Ninguém aqui pediu para o presidente Trump fazer guerra. Ninguém pediu. E ele fez a guerra dele, e o preço da gasolina está chegando aqui, do óleo diesel, e vai aumentar o preço do alface, o preço do feijão, o preço de óleo, o preço do pão. E nós não vamos deixar que a guerra do Trump cause prejuízo ao povo brasileiro. Nós estamos fazendo tudo que depende do governo, tudo. Nós vamos inventar imposto, vamos dar subvenção, a gente não vai permitir. E eu estou ansioso para adquirir a distribuidora de gás outra vez, porque é uma vergonha. Ontem fizeram um leilão contra a vontade nossa do governo e a vontade da presidenta da Petrobras. Foi um diretor que eu nem sei quem é que fez um leilão e aumentou em 100% o ágio, aumentou o preço do gás. E nós não vamos deixar o preço do gás chegar em vocês, porque é da nossa responsabilidade. A primeira coisa, nós vamos anular o leilão. Ele será anulado. E vou dizer mais, sabe? Da mesma forma que a gente está fazendo um esforço muito grande para fazer uma compra de uma BR, mas quando eles privatizaram a BR, eles fizeram no contrato que a gente só pode ir em 2029. É uma vergonha o que fizeram. Quando eu assumi em 2003, eu tinha comprado a Liquigás, que era para a gente regular a distribuição de gás. Sabe o que eles fizeram? Venderam.
Venderam. Aí venderam a Liquigás, venderam a BR, venderam até a refinaria de Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, que foi a primeira usina para refinar querosene de avião, eles venderam. Então, nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Eu vou contar para vocês uma coisa. Estejam certos que vocês não podem mais ficar acreditando em mentira. Utilize o celular de vocês para conversar sério com o povo. Porque nós, eu quero dizer para vocês que eu estou com 80 anos de idade. Vocês estão parecendo aqui, parece um menino de 30 que está aqui andando com vocês. Eu digo para vocês o seguinte: eu não consigo evitar que a Terra continue girando. Então os anos vão passando. O que eu consigo evitar é de ficar velho por causa da rotação da Terra. Eu não vou ficar velho, sabe por quê? Porque eu tenho uma causa. E a minha causa é fazer esse país ser grande, ser respeitado e o povo viver com muito respeito e dignidade, gerar emprego de qualidade. Então essa gente tem que saber que eles vão sofrer muito para voltar ao governo, porque se depender de mim, os fascistas nunca mais irão governar esse país. Se depender de mim, nunca mais. Se depender de vocês. Depender de vocês. Vamos todo mundo ficar esperto. Vamos todo mundo ficar esperto. E aí é importante saber o trabalho que esse menino faz aqui. É importante saber o trabalho que ele faz. Porque é só vocês compararem o que foi feito na saúde pelo governo do estado e o que foi feito pela prefeitura. Não precisa ninguém falar mal de ninguém. Compare quantas escolas fez o governo do estado e quantas fez o município. Quantas policlínicas fez o governo do estado e quantas fez o município. Então, companheiros e companheiras, humildemente, eu quero agradecer a vocês por terem me ajudado a fazer desse país um país mais respeitado. Estejam certos de uma coisa: vai acontecer muita coisa nesse país, muita coisa. E eu tenho certeza que nós vamos continuar contando com vocês. Um abraço, um beijo no coração. Obrigado, companheiro Rui Costa, pelo seu trabalho no governo. E obrigado, companheiro Jerônimo. Obrigado, Wagner, pelo seu trabalho no Senado. E obrigado a nossa querida... eu não falei. Mas só para Bahia, que você não falou, e nem você. Só para Bahia. Foi quase 650 milhões de reais para a cultura, colocado por essa mulher. Nunca teve tanto dinheiro para a cultura nesse país como teve agora depois da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Nunca teve tanto dinheiro, inclusive para as prefeituras. Quanto é que você recebeu de cultura em Camaçari? Vamos ver se você sabe. 400 milhões no PAC em Camaçari. Não foi 400 milhões, foi menos. Não, é porque é o seguinte, gente. É porque é o seguinte, olha. Nós achamos que a cultura é a educação, é que ajuda a fazer a cabeça da gente. E por isso, eu queria que vocês batessem uma salva de palmas à nossa ministra da Cultura, a grande canteira Maria. A gente homenageou ele, são quase 500 famílias acreditando no senhor. Eu te amo, você está muito eu sou liderança, me ajude a afiliar do seu lado. Eu quero estar do seu lado. Vamos ajudar. Oi, gente. Preciso de trabalho, eu estou desempregada. Não esqueça de falar do Pix. O Pix. Acho que o Pix Ó, deixa
dizer uma coisa para vocês antes de eu ir embora. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. E ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens desse país. Um abraço, queridos. E assim está encerrada a cerimônia. Agradecemos a presença de todos.